Olá pessoas, aqui quem fala é o professor Léo Silva e sejam bem-vindos à nossa terceira parte da aula de termodinâmica, na aula de termoquímica. Gurizadinha, a gente vai estudar a segunda aplicação da lei de Hess, tá? Essa segunda aplicação ela é um pouquinho mais complexa, tá? É um pouquinho mais trabalhosa. A gente vai precisar estudar um pouquinho de sistema de equações, algumas coisinhas lá da matemática, tá? Mas não se preocupa não, a gente vai estudar passo a passo, tá? Equação por equação, sisteminha por sisteminha. Então prepara aquele café aí, prepara o caderno e ó, simbora, pessoal. Pessoal, olha aqui no slide, fazendo favor, que toda aula eu sempre começo fazendo uma revisão da aula anterior, tá? Então pra gente caminhar na termoquímica é sempre assim, a gente dá um passo para frente, voltando um pouquinho para trás. Na segunda aula, a gente estudou o que era essa equação química da primeira aplicação da lei de Hess. ΔH igual entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Então, volta aqui para mim um pouquinho. O que quer dizer, o que significa essa equação na hora de eu resolver um exercício? O que significa? Pessoal, significa o seguinte, para cada reação química que eu tenho, ou seja, eu tenho uma reação química genérica, A mais B formando C mais D, cada espécie química que está ali reagindo, ela tem um calor específico, ela vai contribuir. Então, se a gente pegar a somatória de todos os produtos e tirar de todos os reagentes, a gente consegue calcular um ΔH, a gente consegue calcular um valor de entalpia. E a gente consegue prever se essa entalpia é positiva ou se ela é negativa. A gente consegue, antes de fazer uma reação química em laboratório, antes de saber se ela vai aquecer, se ela vai esfriar, se ela vai explodir, o quanto que ela vai explodir, o que vai acontecer, a gente vai prever o que vai acontecer com ela teoricamente. A partir desse valor teórico, a gente pode ir no laboratório e fazer a mão na massa, assim, a experimentação propriamente dita, tá? Então, ó, eu tenho aqui, se, voltando lá, se essa conta aí, se a conta que a gente resolveu der um valor positivo, ou seja, um valor maior que zero, eu posso chamar essa equação, né, de uma equação endotérmica, de uma reação endotérmica, uma transformação endotérmica ou uma equação endotérmica. Se o valor for abaixo de zero, for negativo, é uma reação química exotérmica ou exotérmica. Exotérmica vem do português de Portugal. Exotérmica a gente fala do jeitinho brasileiro nosso de todo dia. Então, feita essa revisão, feita essa consideração, agora sim a gente consegue caminhar na segunda aplicação da lei de Hess. Por quê, professor? Porque aqui nesses casos eu estou dando reações que acontecem numa única etapa, tá? Ela aconteceu numa única etapa e está de bom tamanho. Só que, infelizmente, as equações químicas não acontecem de uma etapa só e está pronto e acabou. Elas vão acontecer em 2, 3, 4 etapas e tem as reações intermediárias, tá? Infelizmente, as equações químicas não acontecem diretamente em uma única etapa. A gente vai estudar os casos onde a gente tem equações químicas que acontecem, né, em 2 ou 3 etapas. Então, bora lá. Segundo caso da lei de Hess. O segundo caso da lei de Hess é uma aplicação para reações que não são unimoleculares. Professor, eu não sei o que é uma reação química unimolecular. Amada, se você não sabe o que é uma reação química unimolecular, eu explico agora, tá? Guarda aí no caderninho de vocês, tá? O que é uma reação química unimolecular? Uni, te lembra que número? Uni, único. Pensa aí um pouquinho. O que vai te remeter? Vai te remeter a uma etapa. Uma etapa. Então, reação química unimolecular é aquela que acontece só em uma etapa. Então, se eu estou falando que ela não é unimolecular, ou seja, ela não vai acontecer em uma única etapa, ela vai acontecer em 2, em 3 ou em 4 etapas. Isso são reações químicas em etapas, tá? Então, guarda aí o que é uma reação química unimolecular. Aquela que ocorre numa única etapa. Não é o caso daqui, tá? Então, aqui eu estou trabalhando com reações que não são unimoleculares. Ou seja, quando as reações químicas dependem de 2 ou mais etapas para acontecer. Olha lá no meu gráfico o exemplo. O meu A, voltando aqui para mim, o meu A, ele pode formar o B e pode formar o C. Então, de A para formar o C, ele tem um intermediário aqui, um B. A reação química não vai acontecer direto, A formou C, não é assim, tá? As reações acontecendo em
etapas. E a gente tem que olhar etapa por etapa para essa reação química acontecer. Ó. Voltando ali, então, eu tenho um A formando um B, nessa primeira etapa do gráfico, um A formando um B, e eu tenho ainda que esse B reage formando um C. Então, volta aqui para mim. Se eu trabalhar essas equações químicas como se fossem equações matemáticas, lembra lá do primeiro ano? Sisteminha de equações, sisteminha de funções? Então, se eu trabalhar que isso aqui é um sisteminha de equações, eu resolvo esse exercício. Então, reações que dão 2, 3, 4 etapas, a gente vai fingir, a gente vai trabalhar, tá? A gente vai falar assim, vamos interpretar que essa equação química aqui, esse conjunto de equações, são sistemas matemáticos, tá bom? Então, bora lá. Vamos somar essas duas equações, tá? Então, vamos somar essas duas equações lá, A formando B, B formando C. O B, volta aqui, ó, olha cá que acontece com o B. O B, ele tá aqui nos reagentes e também tá nos produtos. Ou seja, se ele tá como reagente e produto numa reação química, ou seja, uma reação continua a outra, o que eu quero dizer para vocês? Que esse B, ele vai ser consumido ao longo da reação química. Ó. Se eu tenho a mesma espécie em 2 lugares da seta ao mesmo tempo, eu estou querendo dizer o seguinte, que esse B foi consumido ao longo do processo. Ou seja, olha aqui no quadro, eu tinha esse A, ele formou o B, que formou o C. Então, o que importa para a gente não é o B, ele é um intermediário. Ó. O A formou o B e o B formou o C. Então, esse B ele vai ser consumido ao longo do processo. Para a gente só importa o A e o C. Então, na hora de somar essa equação aqui, se eu somar esse conjuntinho, vamos lá, se eu somar esse conjuntinho, olha o que eu tenho ali. Somei esse conjuntinho, o A formou o C. Professor, não entendi nada de A, de B, de C. O que você está falando, tá? Isso aqui é uma aplicação genérica da lei de Hess. Eu acabei de trabalhar todo o conceito da lei de Hess, só que com A, B, C e D, ou seja, com letras. Vamos trabalhar com exemplos clássicos? Vocês vão estudar lá na inorgânica, com outro professor de química de vocês, algumas espécies chamadas óxidos. Então, olha lá um exemplo. Eu tenho essa reação química ali, S mais O2, que forma o SO2. Esse SO2 a gente chama de dióxido, porque tem 2 oxigênios de enxofre. Tá? Dióxido de enxofre. Tem 2 oxigênios de óxido de enxofre. Tá? E também, esse SO2 ele pode reagir com o oxigênio do ar de novo, tá? Formando o SO3. 3 oxigênios são o trióxido de enxofre. Ok. Então, essas duas reações, elas acontecem simultaneamente. Como assim simultaneamente, professor? O que é simultaneamente? Elas acontecem ao mesmo tempo. Então, esse enxofre puro, tá? Que você compra em casa de veterinária, que geralmente serve para curar a sarna e algumas manchas na pele de cachorrinho e gato, ele, quando queimado na presença de oxigênio, forma o gás SO2, e se essa reação continuar acontecendo, esse SO2 com o mesmo oxigênio do ar vai formar o SO3. É isso que eu estou querendo dizer. Então, os nomes ali eu só coloquei para fazer uma contextualização com outra parte da química que vocês ainda vão estudar com outro professor. Tá? Só queria mostrar os nomes para vocês verem que os nossos conteúdos aqui no projeto da Seduc, eles estão interligados, tá? Isso a gente chama de contextualização. A parte que um conteúdo começa a se combinar com outro. Então, a gente começa a fazer esses links com vocês, porque lá na prova do Enem, não vai estar falando assim, esse aqui é o conteúdo do professor Léo, esse aqui é o conteúdo de outro professor. Vai estar junto, tá? Então, se eu somar essas duas equações, eu vejo o seguinte, ó. O SO2, do mesmo jeito que ele é formado, ele é consumido, né? Ou seja, se tem uma espécie química que repete lá nos produtos e também nos reagentes, estou falando o seguinte, ele vai ser formado nos produtos e na etapa seguinte ele é consumido. Então vamos somar essas equações aí? Vamos somar essas equações aí. O S repete antes e depois da seta? Repete não, professor, não repete. Então se não repete, eu vou copiar ele, ó. S, sólido. O oxigênio repete antes e depois, professor? Também não repete. Então eu vou copiar todo o oxigênio que eu tenho. Eu tenho
1 mol de oxigênio e aqui embaixo eu tenho meio mol de oxigênio. Então soma comigo, 1 mol mais meio mol. Quanto que é 1 mais meio? Ah, professor, é 1,5. Beleza, é 1,5. 1,5 não é a mesma coisa que eu falar 3 dividido por 2? 3 divide por 2 é 1,5. Então, vou colocar aqui, ó. 3 sobre 2, O2 no estado gasoso. Seta de reação porque acabou todo mundo, ó. Copiei os oxigênios, copiei os enxofres, acabou o SO2. Então, sobrou só o SO3. E essa equação está balanceadinha também, tá? Então, na hora de eu somar essas equações e trabalhar elas como se fosse um sisteminha de equações da matemática, eu resolvo os exercícios da lei de Hess, nesse segundo caso, tá? Eu vou começar a observar quem que está lá na primeira equação, quem está na segunda equação. E cada etapa dessa aí tem um valor de ΔH específico. A primeira etapa tem um valor de ΔH 1. A segunda etapa tem um valor de ΔH 2. E essa etapa final, que a gente vai chamar de reação global de RG, essa RG, que é a nossa reação global, ela também tem um valor de ΔH. E como que eu calculo esse ΔH? Aí sim, agora você vai falar a minha língua. A gente vai calcular esse ΔH a partir dos valores das etapas que são intermediárias. Beleza? Então vou apagar esse rabisco meu aqui, para vocês verem aí na casa de vocês, nos slides, o que eu acabei de falar aqui. Toda a explicação que eu acabei de falar, vocês vão ver aí na tela de vocês agora. Tá? Vocês tinham visto com minha letra, agora vocês vão ver no slide bonitinho. Olha o que eu acabei de falar. Somei as equações. E se eu quiser calcular o ΔH, o ΔH3, no caso, seria a soma dos dois ΔHs. ΔH1, ΔH2 e esse aqui seria o 3, o total. Então, professor, volta aqui. É só eu somar todos os ΔHs e eu já resolvi o problema? Não. Seria fácil se fosse assim, tá? O problema é que em algumas etapas que são aqui intermediárias, o exercício de sacanagem, ele vai te colocar invertido, num número maior do que você precisa, num número menor que você precisa, porque o Enem adora essas pegadinhas. Então, ó, para o que você estiver fazendo agora. Pelo amor de Deus, não vai somar tudo quanto é número que você vê na sua frente. Verifique se as equações estão bem balanceadas, você vai comparar as equações, se está na mesma quantidade, se está no mesmo lugar, se está no mesmo lugar produto, no mesmo lugar no reagente. Então, não vá somando tudo que você vê na sua frente e achando que vai estar o resultado certo. Por quê? Se você somar tudo, vai dar uma alternativa lá. E pode ter certeza, o Enem vai colocar essa alternativa. Somando tudo vai dar 1000. O Enem vai deixar esse 1000 lá para vocês, porque isso é uma sacanagem de exercício de lei de Hess. Então, vou ensinar vocês a fazerem as adaptações antes de somar tudo. No segundo caso, é só somar tudo. Ok, só que a gente vai ter que olhar etapa por etapa para reajustar ela no final. Então, vamos lá, pessoal. Um caso lá de um exercício. Então, a gente tem que olhar as equações como se fossem equações matemáticas, do jeito que eu falei para vocês. Então, se numa equação matemática você pode multiplicá-la por 2, pode multiplicá-la por 3, pode dividir-la por 5. Então, a partir de agora, a gente vai ter os olhos da matemática na química. Então, a partir de agora, as transformações químicas são equações matemáticas. A gente tem que esses olhares para resolver o exercício da lei de Hess. Então, se a gente pode multiplicar, dividir, inverter na matemática, aqui na química a gente também vai poder fazer, porque a gente está olhando a química com os olhos da matemática. Então, para o Hess, né, na hora que o Hess fez, esse carinha aí, lá em 1700 e alguma coisa, ele fez a tese de doutorado dele, lá os estudos dele em cima da termodinâmica, ele falou o seguinte: o valor da variação da entropia depende unicamente dos estados finais, iniciais, irararara. Isso quer dizer o seguinte, pessoal, tá? Uma reação química ela pode ter 50 intermediários, o que importa é o final e o inicial, tá? Os intermediários vão ser consumidos ao longo desse processo. E aí eu tenho um jeitinho até mais engraçado de ensinar isso para vocês. É desse jeito que químico assiste série. Sabe por quê? Químico só assiste série, o episódio final e inicial, o resto não importa. É desse jeito que você assiste série na química. Então, olha lá. Se eu tenho várias etapas, o que me importa é a etapa final e inicial. O A formando B e o B formando C, só importa o começo e o fim, o ponto inicial e o ponto final. E aí vai dar um valor, nesse caso, de somatória.
Então, o que o Regis disse é o seguinte: soma as equações depois de reajustá-las. Então, vou ensinar vocês a reajustar agora. Olha lá. Dadas as equações termoquímicas: carbono, grafite mais oxigênio formando CO2. Hidrogênio mais meio de oxigênio formando água líquida. CH4, metano, mais O2O2 formando CO2 e duas águas. Ok, a equação está ali, tem 3 etapas e o exercício fala o seguinte, tá? Eu quero quanto que vale o ΔH dessa reação global. E aí, pessoal, como que vocês resolvem? É só somar tudo e está resolvido? Não é só somar tudo. O que vocês vão fazer? Vocês vão comparar a sua RG, essa RG é a reação global, tá? O Enem, ele é mais legalzinho com vocês. A reação global, eles deixam em negrito e destacado no meio da equação, tá? E geralmente com quadradinho. Então, eles vão falar qual que é a equação global, você vai ter o entendimento que é a equação global, porque ela vai estar centralizada no texto. Então, você tem lá, essa é a equação global. Como que eu acho o ΔH dela? Como que se faz? Você vai comparar a etapa global com todas as etapas. Olha lá, você vai comparar a etapa global com todas elas, tá? Ó, compara com a primeira, compara com a segunda, compara com a terceira. Professor, como assim que eu vou comparar? Vocês vão olhar o que espécie química está se repetindo, né? Qual molécula que se repete, qual átomo que se repete na global e na primeira etapa. Na global e na segunda etapa. Na global e na terceira etapa. Feito isso, você resolveu o seu exercício de termoquímica. É só comparar global com primeira, global com segunda, global com terceira. Qual que espécie, que molécula está repetindo ali? Feito isso, a gente resolve. Então, devemos comparar com as etapas e ver se estão no mesmo lugar, ou seja, se o que está repetindo está como reagente e se está na mesma quantidade. Então, vamos lá. Deixei lá tudo bonitinho, as 3 etapas e a etapa global. Vamos comparar? Então, volta aqui para mim. Vamos comparar lá. Na etapa global, qual átomo, qual molécula que se repete com a primeira etapa? Vamos comparar? Carbono, grafite, carbono, grafite. Opa, a chama é carbono, grafite. Aqui tem hidrogênio, na primeira etapa não tem hidrogênio. CH4 não tem CH4 na primeira etapa. Então você vai comparar a primeira etapa com a global. O que é que aparece de igual? Aparece de igual o carbono, grafite. Então agora você já identificou quem é que se repete na global e na primeira etapa. Agora para e pensa. Estão na mesma quantidade? Na global, ele quer 1 mol de grafite. E aqui na etapa 1, tem 1 mol de grafite? Tem, professor. Não tem nada, aqui é 1. Então quando não aparece nada aqui na frente, eu estou falando de 1, tá? Quando não tem nada, estou falando de uma vez, né? 1 mol dessa espécie química que está aí. Então, tá na mesma quantidade? Tá ok. Mas, tá na mesma quantidade, mas estão na mesma posição na equação química? Como assim? Aqui está como reagente ou produto. Eu ensinei na primeira aula de vocês. Reagente é o que está antes da seta. Antes da seta e antes da seta. Então você comparou a quantidade e a posição. Se tiver tudo certinho, tudo do mesmo jeito, comparou aqui e aqui, em cima e embaixo, tá tudo igual? Mantém. Você não vai mexer nessa equação porque ela tá tudo igualzinho do jeito que a equação global pede. A equação global manda em cima das outras. Se a equação global mandou 1 mol de grafite no reagente, na etapa 1 tem que ter 1 mol de grafite nos reagentes. Então você acabou de fazer essa comparação. Vamos fazer com a segunda etapa? Vamos fazer com a segunda etapa. A global com a segunda etapa. O carbono a gente já olhou. A próxima espécie a gente olhar é 2H2 nos reagentes. Na segunda etapa, eu tenho 1 mol de H2 nos reagentes. 1 mol de H2 nos reagentes. Então a gente identificou qual molécula que se repete. Se repete é o H2, o gás hidrogênio. Mas se repete na mesma quantidade? Olha o quanto que o exercício na global pede. Pede 2. Aqui eu tenho 1. Então, eu vou multiplicar toda essa segunda equação por 2, tá? Essa segunda equação eu vou multiplicá-la por 2 para obter o número que eu quero. Ou seja, se aqui era 1 mol de hidrogênio, eu vou multiplicar por 2 e ter 2 mol de hidrogênio. Se era meio mol de oxigênio, meio vezes 2, meio vezes 2 é 1 inteiro. Então, 1 inteiro de oxigênio dá 2 água.
Nesse caso, como você multiplicou as equações por 2, obrigatoriamente o valor de ΔH também vai ser multiplicado por 2. Isso que é a lei de Hess. Você está falando o seguinte, isso aqui é uma equação matemática, você multiplicou ela por 2, logo o valor de energia também vai ser multiplicado por 2. Feito isso, a gente vai comparar a terceira etapa. O que é igual é o CH4. Só que estão na mesma quantidade? Estão, professor. 1 mol, 1 mol. Só que aqui eu tenho 1 mol como reagente e na equação global eu tenho 1 mol como produto. Está no lado oposto. Se está no lado oposto, eu vou inverter essa equação. Ou seja, olha aqui no quadro, como que é a inversão de reação? Os produtos eu vou copiar como reagente, os reagentes eu copio como produto. Não entendi nada, professor. Quem que é produto ali, né? O CO2 e duas águas? Eles não estão depois da seta? Quem está depois da seta, eu vou colocar antes da seta. CO2 mais 2 mol de água, CH4 mais 2 O2. Isso aqui é uma inversão de equação. Você inverteu ela, você copiou ela de trás para frente. Nesse caso, você inverteu a equação, você inverte o sinal dela. O sinal dela fica mais 213 kJ por mol. Então, se você inverte uma equação, você inverte o valor dela. Se for positivo, fica menos, negativo. Se for menos, fica mais. Então, feito isso, a gente mexeu nas 3 adaptações, a gente refez essas adaptações, a gente pode somar essas equações. Então, eu vou apagar aqui para vocês verem no slide o que eu acabei de falar aqui. O que a gente vai fazer com essas equações. Então, bora lá. Nesse quadrinho aí, eu acabei de colocar o que é que se repete. Ó, etapa 1 em global, RG, etapa 1, RG, etapa 2, RG, etapa 3. As espécies que se repetem, que é o carbono grafite, hidrogênio e CH4. O que a gente vai fazer com as equações? Na primeira, a gente manteve e nem mexeu nela porque os valores foram todos iguais. Na segunda, multiplicou por 2. E na terceira, inverteu a equação. E do mesmo jeito que o que a gente fez com a equação química, com a reação química, a gente vai fazer com o valor de ΔH. Então, voltando aí no slide, olha lá. Etapa número 1, mexida. Mexi na etapa 1. Olha como que ficou lá. Não mexi em nada. Olha. Eu copiei ela do jeito que estava. Por quê? Eu mantive ela porque o carbono grafite se repetiu na mesma quantidade e posição. Eu olho a etapa 2. Toda multiplicada por 2. Por quê? Ou eu precisava de 2 hidrogênios, aqui eu só tinha 1. Então eu precisei multiplicá-la por 2 para bater essa quantidade. E etapa 3, copiada ela de trás para frente. Agora sim, se eu somar essas equações e for cortando quem vai aparecendo antes e depois da seta, eu consigo obter uma equação global. Quem que copia, né? Quem que vai antes e depois da seta? Vamos lá. CO2 tem depois da seta e tem antes da seta. Corta. 2 d'água aqui, 2 águas. Antes da seta, depois da seta. Eu tenho, ó, oxigênio com oxigênio. Tenho 2 oxigênios. E no produto eu também tenho 2 oxigênios. Então, 2 oxigênios no começo, 2 oxigênios no final, eles podem se cortar. 2 oxigênio com 2 oxigênios. Cortei. Feito esse corte aí, você soma o que sobra. Se você somar o que sobrou, e o que sobrou foi exatamente a equação global, ó, carbono grafite, 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. CH4, CH4. Se foi do mesmo jeito que você copiou, se essas duas equações são iguaizinhas, você acertou o exercício. Parabéns, meu amigo, você acertou. Se deu alguma coisa diferente, volta que você errou em algum lugar aqui. Então, isso é a prova real que você está fazendo um exercício de maneira certa. Você compara as equações, comparou as equações, se a somatória de todas as intermediárias formou a equação global, se deu igualzinho que ele deu, você acertou o exercício. Agora você, fazendo a adaptação das equações, faz as adaptações dos valores de ΔH. Eu tenho, na primeira equação, eu mantive, ficou menos 94. Tá aqui, ó, menos 94. Na segunda, eu tenho menos 68. Só que eu multipliquei ela por quanto, amado? Lá, multipliquei ela por 2. Multipliquei ela por 2. A terceira, eu inverti o sinal.
esses 3 valores aqui são os valores certos de você colocar no exercício. Então não vai chegando somando tudo sem fazer adaptação, porque os exercícios dão as equações de maneira invertida, ou dividida por 2, multiplicado por 3, de maneira diferente do que a equação global manda, no que a equação global pede. Então faça as adaptações e aí depois soma. Então eu fiz adaptações e agora eu vou somar esses valores. Ó. ΔH total é a somatória de tudo, menos 94, mais menos 136, mais 213. Então vou somar os menos com menos primeiro, menos 230, ali, mais 213. No final eu tenho menos 17 quilojoules. Se deu negativo meu resultado, é endotérmico ou exotérmico? Lembra? Menos vai dar exotérmico. Então, gurizadinha, é um exercício que não é difícil, tá? Ele é trabalhoso. Você precisa ter um pouquinho de ser metódico, você tem que olhar o passo a passo, interpretar como se fosse equações matemáticas para resolver um exercício desse, tá? E toda prova do Enem tem um exercício da lei de Hess, esse segundo caso. Sempre tem, tá? Se não tiver, não é a prova do Enem, tá? E olha que eu vejo as provas do Enem desde 2012, que eu fico acompanhando as provas do Enem. E desde 2012 sempre cai de 1 a 2 questões de termoquímica. Então a gente vai ter uma aula só de exercício de Enem, tá? Então esse aqui é um exercício para a gente entender como que se faz. Então para a gente aprender mesmo, a gente vai fazer um segundo exercício agora. Um segundo exercício, ó, da FUVEST, e ele dá os valores lá e pede a equação global. Então ele vai dar desse jeito aqui. Tá? Ele vai dar tudo bonitinho lá e você tem que interpretar quem que é a equação global. A equação global ele sempre deixa embaixo do texto. Ó. 2N2 formando um N2O4. E ele dá 2 etapas que são intermediárias. Então como que a gente faz esse exercício? A gente compara a equação global com as etapas que estão acima. A gente vai comparar RG com a etapa 1, RG com a etapa 2. Professor, não tem etapa 3, porque essa equação só precisa de 2 etapas. Então, vamos lá. O que é de igual da equação global e da etapa 1? Ah, professor, tem 2NO2. Só que estão no mesmo lado e na mesma quantidade? 2NO2 nos reagentes e na primeira etapa 2NO2 nos produtos. A quantidade é a mesma, só que o que está diferente é a posição na equação química. Esse exercício ele foi sacana com vocês. Ele deu o valor invertido. Não era só chegar e somar. Se você somar tudo, vai ter um valor lá mais 77, ó, de alternativa na letra D, que vai te induzir ao erro. Não é só somar. Você tem que fazer as adaptações. Faz a adaptação na primeira equação. Então, a gente vai inverter a primeira equação para obter o valor. Se inverte a equação, inverte o valor do ΔH. Se o ΔH é positivo, no final ele fica negativo. Inverteu a equação, inverteu a energia. E a segunda tem de igual o N2O4, que aqui manteve né? Um N2O4, um N2O4, tanto no produto. Eu não vou mexer na segunda equação. Então, ó, inverte a primeira, mantém a segunda. Então, vou copiar as duas lá já invertidas. E aí, o que é o que tem, ó? Se eu copiá-las já invertidas e somar, o que tem de igual antes e depois da seta? Antes da seta eu tenho N2, N2. 2O2 com 2O2. Inverti o sinal, copiei o outro do jeito que estava. Aí eu faço a somatória. E aí eu obtenho exatamente a equação global. Se isso daqui for equivalente, se for o mesmo valor, aí você pode somar tudo. Então a gente vai somar tudo, ó. Mais 9,6 menos 67,6 aí. Então, na hora de somar esses valores todos, a gente respeita quem é positivo, quem é negativo, né? Porque você tem menos 67,6 mais 9,6. Então, a gente vai diminuir eles e colocar o sinal daquele que é maior. Então, o sinal que é maior aqui, no caso, é o negativo. E vai ter a resposta como 58 e a gente marca a letra B de bola, tá? Então, pessoal, a gente vai parar a nossa terceira aula aqui. Aqui são só exemplos de como que vem caindo essa segunda aplicação da lei de Hess. É um exercício mais trabalhoso, igual eu falei, tá? Mas não se assuste, tá? É trabalhoso, não é difícil. Eu sei que vocês dão conta na hora de resolver isso aí em casa,
que vocês dão conta de resolver redação, de escrever 30 linhas lá, e bem bonitinho. Isso aqui é moleza na hora de resolver, tá? Então, pessoal, aqui eu vou mandando um abraço para vocês, tá? Obrigado por assistir a aula até aqui. Continue lavando a mão com álcool em gel, tá? E só saem de casa se necessário. Usem máscara, tá? Um abração do professor Léo e até a próxima, pessoal. Obrigadão!